E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vilatec. Com certeza o vídeo de hoje vai te fazer nostálgico. Se você curte tecnologia há bastante tempo, você vai entender o que eu tô falando. Sapeca a vinheta. Galera, hoje eu trago uma lista de smartphones que marcaram época. Tem cada coisa que eu vou falar aqui pra você, cara, que vai dar aquela saudade, aquela nostalgia daquele tempo, né? Que os smartphones trazem muitas novidades. Eu vou te falar a verdade, hoje o mercado já tá mais saturado e também as vendas já diminuíram. Se a gente pegar ali os anos iniciais, né, 2010, 2011, 2012, os smartphones explodiam de vendas. E se você se sentir nostálgico, gostar desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Como vocês podem ver, cara, eu tô muito feliz em gravar esse vídeo. Eu, particularmente, sou um cara muito nostálgico. E fiz essa lista aí selecionando os smartphones a dedo. E o primeiro deles que eu quero falar aí pra vocês é o Galaxy Note. Sim, a primeira geração da linha Note da Samsung. Esse smartphone, galera, ele foi muito importante, marcou época, justamente porque ele iniciou uma categoria chamada de phablet, que naquele tempo era uma mistura de tablet com smartphone. Ele também estreou a S Pen, né, na Samsung. Eu não lembro se ele foi o primeiro smartphone a trazer uma caneta embutida, tá certo? Mas que ele foi o pioneiro e chamou mais atenção, isso daí eu tenho certeza. Elevando o nível de produtividade do smartphone e colocando essa categoria da Samsung um pouco à frente da linha S. Tudo que tinha de novidade, de mais moderno de tecnologia, era colocado aí na linha Note. Tanto que a linha Note acabou, né? Se tornou linha S. E a Samsung na linha S, ela agora tem um Note. É meio confuso, mas você que acompanha aí os veículos de tecnologia, você entende do que eu tô falando. O Galaxy S22 Ultra, por exemplo, se tornou linha S, mas a gente sabe que é linha Note. E esse smartphone, galera, foi lançado em 2011. Temos também o Galaxy S2, tá certo? Olha, o Galaxy Note eu não testei na época, cara, eu nem tinha aqui o canal e era muito complicado você pegar um smartphone desse, porque ele era muito caro na época. Já o Galaxy S2 também era muito caro na época, mas um amigo meu tinha esse dispositivo. Ele é a segunda geração da linha S e foi bem aclamado até pela crítica especializada. Só para vocês terem uma ideia, esse smartphone vendeu 55 milhões de unidades em 55 dias. O Galaxy S, a primeira geração, para alcançar esses 55 milhões, demorou 30 dias a mais que o S2. E como destaque, o aparelho tinha uma tela linda, cara, 4.3 polegadas, que na época era uma tela gigantesca. Eu lembro muito bem disso porque os smartphones naquela época tinham aquele botão touch na frente, né? E tinha também os botões capacitivos. Não era do jeito que tem hoje, que as telas tomam conta, né, da frontal do aparelho, as bordas são muito finas. Nessa tela ele trazia a tecnologia Super AMOLED Plus e também tinha 1 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna, que na época era muita coisa. O Galaxy S2 foi lançado em 2012. Agora vou falar para vocês sobre um Motorola, cara. Moto G de segunda geração. Olha, o que tinha de gente usando esse Moto G de segunda geração não é brincadeira, era febre. Muita gente comprou esse dispositivo. A Motorola, se estava dormindo há muito tempo aí no mercado, ela voltou com tudo utilizando esse aparelho. Ele é o primeiro aqui do mercado nacional que trouxe assim de forma mais enfática duas palavras: custo-benefício. Porque o smartphone entregava muita coisa, cobrando pouco. Ele tinha uma tela IPS de 5 polegadas, com processador Snapdragon 400 e duas versões. Tinha a versão de 1 GB de RAM e 8 de interna, e a versão de 1 GB de RAM e 16 de interna. Muita gente comprou a de 8 e se arrependeu, porque já naquela época 8 GB de interna não dava para muita coisa. O 16 era que dava mais. A galera que pegou a versão de 16 GB de memória interna curtiu bastante esse dispositivo. E ele foi lançado em 2014. Até o momento só tenho falado de Android e a gente vai falar agora sobre iPhone. iPhone 7 Plus. Por que esse smartphone marcou época? Primeiro que a Apple teve a infeliz ideia, tá certo? Porque eu gosto da entrada P2. Mas eles tiraram a entrada para fone de ouvido nesse dispositivo. E outras empresas copiaram isso daí também e passaram a vender fones de ouvido Bluetooth. Interessante, né? Tira a entrada P2 e de repente começa a vender fone de ouvido Bluetooth. O smartphone trouxe um design um pouco melhor
em relação ao iPhone 6 e 6 Plus, que a galera reclamava porque se fizesse um mínimo assim de força ele já dobrava. Tinha muito bem test que a galera fazia para meio que tentar, né, tirar o foco dessa questão de ter tirado a entrada P2 para o fone de ouvido. A Apple introduziu uma segunda lente. Essa segunda lente fazia um zoom de 2x, um zoom ótico, e também era utilizada para o modo retrato. A partir de então, várias outras fabricantes passaram a incluir mais de uma lente nos seus dispositivos. O iPhone 7 e 7 Plus foram lançados em 2016. Continuando aqui falando de iPhone, a gente tem o iPhone que foi lançado em comemoração aos 10 anos de iPhone, né? O primeiro iPhone foi lançado e esse iPhone foi lançado 10 anos depois, que estou falando do iPhone X. Ele também teve uma mudança muito brusca no design, né? Sai aquele design antigo do iPhone 6, que a Apple tinha adotado e trazido no iPhone 7 e 8 também. E a Apple se rende à tendência de mercado em que os smartphones têm a tela, né, cobrindo a maior parte da frontal. Você tinha o mínimo de bordas possíveis. Mas no caso do iPhone X foi diferente, porque a Apple introduziu o Note, né, aquela testinha, que fazia sentido ela tá ali porque o método de desbloqueio que a Apple escolheu foi o Face ID, né, que é o desbloqueio facial. Esse Note trouxe muita polêmica, né? Muita gente fazia memes na internet. As próprias fabricantes zoavam, mas depois passaram a copiar em seus dispositivos também. Uma coisa também que ninguém fala muito é que esses gestos por navegação, né, foram introduzidos a partir do iPhone X e também as fabricantes passaram a copiar, porque a maioria utilizava aqueles 3 botões virtuais que, na minha opinião, era chatice, né? Toma espaço ali na parte de baixo. Eu prefiro o gesto de navegação. E só para constar, eu acho até que as outras fabricantes, né, as fabricantes Android, melhoraram esse gesto de navegação. Até hoje eu uso o iPhone, mas acho que o gesto de navegação do Android, principalmente dos aparelhos da Samsung, são mais agradáveis. O iPhone X, galera, foi lançado em 2017. Cara, um aparelho que foi muito febre naquele tempo e que impulsionou as importações é o Pocophone F1. Esse aparelho que era focado muito em desempenho. Então, ele tinha cortes de custos em vários setores para trazer o melhor desempenho da época. Claro, pagando bem menos que os tops de linha. Eu falei agora há pouco, né, das fabricantes que copiaram esse Note do iPhone X. O Pocophone F1 foi um deles. O Pocophone F1 também sofreu o dilema que o S20 FE sofre, né? Muitas pessoas ficam nessa dúvida se ele é um top de linha ou se ele é um intermediário premium. Como principais vantagens, o Pocophone F1 trazia um Snapdragon 845, que era o processador mais potente da época, uma câmera com a qualidade boa, 4.000 mAh de bateria e um carregamento rápido de 18 watts. O Pocophone F1 foi lançado em 2018. Temos também a fabricante Huawei, que também trouxe uma tendência. O Huawei P30 Pro, ele traz aquela foto da lua e outras fabricantes passaram a copiar também. A Samsung é uma delas. Ele tinha o zoom de 50x, que te possibilitava tirar a foto da lua, e trazia um zoom híbrido que ia até 10x. O interessante é que o Huawei P30 Pro foi um dos últimos antes dos Estados Unidos colocar aquelas sanções, né, que proibia o uso do sistema operacional da Google nos dispositivos da Huawei. Cara, a Huawei vendeu tanto que eles chegaram a ser a fabricante que mais vendia no mundo, passando a Samsung. Mas aí essa sanção dos Estados Unidos quebrou as pernas da fabricante e eles passaram a cair no número de vendas. A câmera do Huawei P30 Pro trazia o que tinha mais de moderno na época. A gente tinha as lentes com registro da Leica. Tínhamos também o High Silicon Key 980. E claro, o sistema da Huawei que tinha uma produtividade muito boa, mas que também deixava alguns usuários que não estavam acostumados com a interface do Huawei P30 Pro assim um tanto confusos. Esse dispositivo foi lançado em 2019. E galera, como vocês puderam ver, cada smartphone que eu escolhi para colocar nessa lista marcou época por algum motivo. Galera, o vídeo foi esse, espero demais que vocês tenham gostado. Se você ainda tem alguma dúvida de tecnologia, pode passar lá no Insta, @vilatech, me mande um direct que eu te respondo o mais rápido que eu puder. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Vou sair fora agora, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!